Olá, estamos iniciando o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 1º de fevereiro. Como tal, fazemos um balanço do que foi a economia, do que foi a política aqui no exterior, e eu começo logo lembrando que nós temos um texto associado a esse vídeo que contém um volume de dados um pouco maior. E eu começo lembrando que o segmento local foi bastante influenciado por dois eventos principais. De um lado, os ajustes ocorridos na ação da Vale por conta da tragédia ocorrida em Brumadinho, e por outra, o desempenho da Petrobras, do setor bancário e também do petróleo no mercado internacional. No âmbito externo, marcaram presenças as discussões sobre o Brexit desde o início da semana, esse é um tema recorrente, e a decisão do Fed sobre política monetária e postura do presidente do Fed, Jerome Powell. Coadjuvante a esse processo, os temores de desaceleração econômica global a partir da China. Alguns indicadores divulgados ao longo da semana mostraram desaceleração e até contração da atividade, retomada das discussões sobre o comércio entre os Estados Unidos e a China, a safra de balanço do quarto trimestre mexendo pontualmente com algumas empresas. Aqui, permeando tudo, as reformas que são absolutamente necessárias, especialmente a da Previdência e Fiscal, declarações sobre privatizações e expectativa de início dos trabalhos do Congresso Nacional, que no último dia da semana tomou posse e promove a eleição dos presidentes das duas casas, Câmara e Senado. Ao longo da semana também tivemos muitas declarações de assessores de Donald Trump sobre China e sobre economia. Kudlow e Steve Mnuchin, secretário do Tesouro americano, destacaram que a economia americana segue forte, rodando com crescimento na casa de 3% ainda e sem pressão inflacionária. Já Donald Trump, falando sobre as negociações de comércio com a China, diz que algumas coisas já foram acertadas, que a China vai comprar quantidades enormes de produtos agrícolas por lá, mas que as negociações entre ambos os países devem permanecer ainda por algum tempo. E nada disso será fechado antes que Donald Trump se encontre com Xi Jinping numa reunião que ainda vai ser marcada. O Fed também decidiu manter a taxa de juros estabilizada entre 2,25% e 2,5%, e no comunicado identificou que a economia segue sólida e sustentável, o emprego fortalecendo, os gastos das famílias crescendo e a inflação absolutamente controlada, seja no horizonte de curto, médio e longo prazo. Seguindo esse comunicado bem mais suave do Fed, tivemos a coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell, que ainda foi mais suave do que o próprio comunicado, dando declarações sobre a elevação da taxa de juros no futuro, destacando que existem incertezas e basicamente elas focadas na China, e que pode acontecer de o Fed, essa é a leitura, que o Fed não eleve taxa de juros, pelo menos no primeiro semestre desse ano de 2019, e há quem já pense que no ano de 2019 inteiro. Outro ponto considerado pelos investidores ao longo da semana foi o Brexit, pelo parlamento inglês, que deu um aval para que Theresa May negocie mais com a União Europeia, mas dois dirigentes importantes da União Europeia, Barnier e Jean-Claude Juncker, disseram que não há negociação possível, mas que receberiam Theresa May de bom grado. Mas, apesar disso, são poucos os que acreditam em uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Algum acordo possivelmente deve acontecer. Em termos de indicadores de conjuntura, exceto por alguns indicadores da Alemanha, no geral, foram positivos, assim como os resultados de empresa como Facebook, Apple, Boeing e outras tantas empresas importantes americanas com bons resultados e boas elevações das ações. Nos Estados Unidos, as instituições financeiras e o próprio escritório do orçamento americano, do Congresso Nacional americano, reduziram suas projeções de crescimento para a economia americana também, apesar das declarações de que a economia continua sólida. Nos Estados
Estados Unidos ainda tivemos a divulgação do payroll, a criação de vagas no setor público e setor privado no mês de janeiro. Foram criadas 304 mil vagas, quando a expectativa era de 170 mil vagas criadas. A taxa de desemprego subiu um pouquinho, muito pela paralisação do governo americano, subiu para 4%, de 3,9%. Investimentos em construção em novembro crescendo 0,8%. E a confiança do consumidor, essa caiu para 91,2 pontos no mês de janeiro. A semana foi marcada pela divulgação de PIB de alguns países. Na zona do euro, o quarto trimestre com uma expansão de 0,2% e no ano uma alta de 1,8%. Na Espanha, PIB crescendo 0,7% no quarto trimestre e no ano de 2018, 3,5%. E na Itália, o quarto trimestre mostrou um encolhimento, uma recessão de 0,2%. Na Alemanha, dados mistos. As vendas no varejo encolheram 4,3% em dezembro, a previsão era de queda de 0,6% e a confiança do consumidor GfK de fevereiro mostrou alta para 10,8 pontos, a previsão era de 10,3 pontos. Na China, o lucro industrial caiu 1,9% para 100,9 bilhões de dólares, mas é uma queda no segundo mês seguido, reforçando a percepção de desaceleração. Por lá também tivemos a divulgação do PMI industrial, o índice de atividade de janeiro, ele caiu para 48,3 pontos, mostrando contração da atividade, já que ficou abaixo dos 50 pontos. Acima de 50 pontos mostra expansão. No cenário doméstico, o presidente Jair Bolsonaro foi operado para reverter a colostomia, foi bem sucedido. Os problemas com seu filho e senador seguiram sem solução e explicações, e o ministro do STF, Marco Aurélio, rejeitou o processo e mandou novamente para a primeira vara, para a primeira instância no Rio de Janeiro. É o processo de Queiroz que pedia a paralisação. Tivemos ainda posicionamentos dos secretários da Previdência e de desestatização. Marinho da Previdência expôs o projeto da reforma da Previdência para governadores e obteve a adesão quase que imediata de João Dória de São Paulo, enquanto Salim Matar, da desestatização, disse que, na realidade, ele só gostaria de ficar com o Banco do Brasil, Caixa Econômica e Petrobras, e o resto todo era vendável. Boa decisão de Salim Matar. O tema da semana certamente foi a tragédia de Brumadinho envolvendo a Vale. As ações da Vale no primeiro dia de abertura do mercado por aqui tiveram uma queda de 24,5%, depois ao longo da semana recuperaram um pouco, mas não voltaram ao patamar antes do acidente, porém existem ainda muitos efeitos a serem dimensionados em termos de endurecimento do marco regulatório da mineração, indenizações que vão ocorrer, ações coletivas aqui no exterior e danos à imagem da companhia e até provocando algum reflexo nas exportações brasileiras, já que somos fortes exportadores de minério. Em termos de indicadores, por aqui tivemos a divulgação do IGPM fechado do mês de janeiro, leve alta de 0,01%, mas em 12 meses inflação por esse indicador de 6,74%. Os investimentos diretos do país no ano de 2018 ficaram em 88,3 bilhões de dólares e tivemos ainda uma representação disso de 4,7% do PIB, e o maior volume desde o ano de 2011. O déficit em conta corrente foi de 14,5 bilhões de dólares, fartamente coberto pelo IDP, cerca de 6 vezes. A dívida pública federal fechou o ano de 2018 com 3,88 trilhões de reais, um aumento no mês de dezembro de 1,32%, e os estrangeiros reduzindo a participação no conjunto da dívida brasileira para 11,2%. No passado, isso já foi mais de 20%. Tivemos ainda o saldo da balança
balança comercial no mês de janeiro, um superávit de 2,19 bilhões de dólares. O volume de crédito no final do ano de 2018 estava em 3,26 bilhões, representando 47,4% do PIB e o maior desde o ano de 2015. Tivemos ainda o IBGE divulgando os dados da PNAD contínua referente ao trimestre encerrado no mês de dezembro, taxa de desemprego de 11,6%, na média do ano de 2018, 12,3%, mas com baixa qualidade de emprego. Na verdade, muito trabalho por conta própria e muito trabalho sem carteira assinada. E o IBGE também anunciou a produção industrial do mês de dezembro, ela cresceu 0,2%, no ano uma pequena alta de 1,1%, mostrando que a recuperação é uma recuperação efetivamente, mas é uma recuperação muito lenta. Resumo da semana: o Ibovespa, faltando ainda o call de encerramento, mostrava estabilidade, índice em 97.620 pontos. O Dow Jones tinha uma alta na semana, faltando cerca de uma hora, de 1,03%, Nasdaq com uma alta de 1,21%. Por aqui só não foi melhor por conta da queda das ações da Vale, que tem uma ponderação de quase 12% do índice Bovespa. E dólar por aqui, terminando a semana numa queda de 2,79%, moeda americana cotada a R$ 3,66. Falando um pouco das perspectivas para o próximo período, terminamos janeiro com a Bovespa mostrando uma valorização de 10,82%, o que certamente é bastante positivo, principalmente se considerarmos os percalços ocorridos ao longo da semana e o estresse no segmento internacional. Só lembrando, uma fracação do governo durante o mês, Brumadinho, a lenta recuperação da economia. No exterior, problemas de Brexit, disputas comerciais dos Estados Unidos e China e desaceleração econômica global. A percepção a partir de agora é que o Fed realmente será mais suave no que diz respeito à elevação da taxa de juros e também à redução do tamanho de seu balanço, vai olhar os dados da economia internacional para avaliar isso melhor, e isso permite uma leitura de que os investidores no mundo inteiro, e não só no Brasil, vão ter que assumir maior parcela de risco em suas aplicações para garantir melhores retornos. Mas certamente abre uma brecha para que países emergentes tenham mais tempo para adequarem os seus déficits fiscais e reestruturar as suas economias, assim como o Brasil. Assim, mantemos o nosso otimismo no mês de fevereiro, partindo do pressuposto de que o Brexit terá algum acordo, ainda que pequeno, algum acordo de saída, e as negociações sino-americanas vão encaminhar para um desfecho feliz, ainda que possam ser no mês de março. Por aqui, o governo Bolsonaro pode trabalhar melhor agora que o Congresso está saindo do recesso e o presidente das duas casas escolhidos. As decisões que dependem do Congresso para tramitar podem ser desenvolvidas e as reformas infraconstitucionais o governo pode acelerar. Os agentes do mercado, na verdade, torcem para que o índice Bovespa ultrapasse com consistência a barreira psicológica dos 100 mil pontos, e eu digo que isso pode acontecer até no curto prazo, desde que os investidores retornem com recursos ao mercado local e que a credibilidade do governo em fazer reformas siga forte. Nosso objetivo, num primeiro passo, seria atingir 105 mil pontos. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana. Nós retomamos com o nosso Bom Dia Investidor na próxima segunda-feira. Até lá, então.